Quase 50 milhões de pessoas vivem sem tratamento de esgoto adequado aqui no Brasil. E a maior parte despeja dejetos em fossas bem rústicas ou até mesmo, Adriana Ferreira, em buracos. Isso em pleno século XXI, né? Outros lançam resíduos nos rios, lagos e até mesmo no mar. As informações, gente, fazem parte do IBGE, né? Foram divulgadas pelo IBGE, fazem parte de mais um recorte do censo divulgado hoje e trazem uma discrepância social, né? Mostram a discrepância social existente aqui no país. A falta de saneamento básico também está ligada à transmissão de doenças, ao desequilíbrio ambiental e também à contaminação de mananciais. E este é o assunto da nossa ordem do dia de hoje. Vamos conversar com o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, ele que também é professor convidado na Fundação Dom Cabral e diretor do grupo Mir Soluções. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com você aqui no Tempo News, segunda edição. Uma ótima noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana Ferreira. É uma honra e um prazer estar com vocês. O Sérgio, te agradeço mais uma vez, tá? Por estar conosco, porque eu sei que você está no Tocantins. Sérgio está lá em Palmas, né? No Tocantins. Terra boa, hein? Tá quente aí, Sérgio? Tá chovendo? Para o padrão de Palmas, está bem agradável a temperatura, porque ontem choveu e hoje foi um dia relativamente nublado, mas na hora do almoço, que nós caminhamos um pouco pela cidade, deu para perceber que, além da temperatura ser elevada, nós estamos realmente sofrendo efeitos aí das mudanças climáticas, com eventos cada vez mais intensos e frequentes. Pois é, e agora tivemos, né, hoje a divulgação de mais um recorte do censo e falamos logo na abertura da nossa ordem do dia, imagino também que você queira falar a respeito disso, da diferença social, Sérgio, que a gente observa quando vamos analisar os dados relacionados ao saneamento básico. Se em algumas cidades quase a totalidade da população tem acesso a um saneamento adequado, outras cidades isso está longe de acontecer. E isso mostra, né, como a gente precisa ainda melhorar, muita desigualdade ainda no nosso país, né? Sem dúvida, Adriana. A gente percebe por meio desses indicadores, e o censo é um importante indicador para subsidiar as políticas públicas, que, muito embora a questão do saneamento venha tendo um avanço no país, esse avanço está muito aquém da necessidade. E o saneamento, é importante que todos saibam, ele se divide em 4 grandes eixos. A questão do abastecimento de água, né, do esgoto, que envolve tanto a coleta quanto o tratamento do esgoto, a drenagem urbana e também a temática de resíduos sólidos urbanos. E todos esses aspectos são fundamentais para subsidiar uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, infelizmente, como foi bem colocado, os números são extremamente alarmantes. Agora, eles acabam também oferecendo impactos muito relevantes nas áreas da qualidade de vida, da saúde, da própria empregabilidade. Enfim, é um indicador, é um indicador que deveria ser uma das prioridades de se trabalhar no país, até porque os planos no campo do saneamento demoram décadas até reverter esse déficit. Ô professor, e nós temos também, segundo os dados do próprio IBGE, 49 milhões de pessoas em residências sem o descarte adequado de esgoto, ou seja, isso representa 24% da nossa população. E nós tivemos há não muito tempo a aprovação, mudanças no nosso saneamento, novo marco do saneamento. O senhor acredita que essas mudanças na legislação contribuem para que a gente continue retirando mais e mais pessoas dessas condições que são, são de fato condições que beiram a miséria, se não miséria absoluta. O senhor acha que o marco do saneamento é uma resposta positiva a esses problemas que o censo mostrou? Sem dúvida, Flávio. O novo marco legal do saneamento, ele traz uma série de inovações e benfeitorias que vão subsidiar a reversão, desse problema nos próximos anos. A meta é universalizar todos esses 4 serviços, abastecimento, esgotamento, drenagem e resíduos sólidos nos próximos 20 anos.
mas para isso é necessário incrementar em muito as políticas e especialmente os recursos voltados para reverter essa questão. Agora, veja que o saneamento ele vem acompanhado também de outras fragilidades no campo da infraestrutura. Então, a fragilidade da infraestrutura urbana, dos serviços, a própria habitação, e eu diria que, muito embora esse dado do IBGE, né, ele trate de um percentual de cerca de 25% da população brasileira, né, que não tem o seu esgoto despejado de forma adequada, ou seja, estamos contaminando os rios, né, cursos d'água, o nosso solo. Se nós levarmos em consideração o tratamento desse efluente, o tratamento desse esgoto, os números são ainda mais alarmantes. E a gente chega a praticamente metade da população brasileira, sendo que parte recebe a conexão para o encaminhamento desse esgoto, muito embora ele não é tratado. Então, chegamos a praticamente metade da população brasileira que não tem o seu esgoto adequadamente tratado, né, pelos diversos métodos, e isso acaba trazendo uma série de repercussões negativas. Então, são números alarmantes, por um lado. Pelo outro, nós temos inovações no campo da regulação com o novo marco legal do saneamento. Agora, essas são políticas de Estado que precisam ser perseguidas no curto, no médio e no longo prazo, especialmente naquelas cidades que têm os piores indicadores e que, infelizmente, estão localizadas mais na região norte do país do que na região sul e sudeste. Muito embora, quando a gente pega um detalhamento, a gente percebe que cidades aqui na nossa região metropolitana, né, contam com indicadores bastante desfavoráveis. Eu peguei aqui por curiosidade, Sérgio, não cheguei a pegar da região metropolitana, mas peguei de uma cidade lá no norte de Minas, Bonito de Minas, por exemplo. A gente tem 67,7% dos moradores com abastecimento adequado de água, 79% dos moradores têm banheiro em casa, mas 34% dos moradores têm coleta de lixo. Achei isso, assim, algo... chega a ser inadmissível, né? Inacreditável, né? E olhando, por exemplo, lá no Nordeste, né? No Nordeste, peguei aqui aleatoriamente cidades de Dormentes, em Pernambuco. A gente tem 29% da população com abastecimento de água adequado e 45% da população com coleta de lixo. Aí a gente vê, Sérgio, eu fico pensando assim, a gente está discutindo formas, educação, conscientização, evitar, né, colocar lixo na rua, despejar por causa da dengue. A gente está num momento tão crítico, por exemplo, né, em relação à dengue, que a gente sabe que uma tampinha jogada no lugar errado é criatório para o mosquito Aedes aegypti. Mas quando a gente se depara com 34% de moradores com coleta de lixo, imagina o restante. Onde, né, que essa população está despejando esse lixo? Pois é, eu acho que para além dos percentuais que são alarmantes, a gente está falando de mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que não contam com serviços básicos, né? Chama saneamento básico, porque ele é um serviço essencial e indutor do desenvolvimento social, econômico, ambiental e de oportunidades. Veja que, por coincidência, né, você comentou, eu estou aqui em Palmas e participando de uma cooperação do governo federal, por meio do Ministério das Cidades, com a Alemanha, com o governo alemão. É uma parceria, então, com a entidade que se chama GIZ. Estamos justamente realizando em Fortaleza, em Palmas, em Nova Friburgo e outras cidades, esse trabalho de requalificação das áreas periféricas, levando saneamento, né, levando infraestrutura, mas não só investimentos em questões tangíveis, como esgoto, como resíduos, como infraestrutura viária, habitação, né, retirando famílias de áreas de risco, de áreas de enchentes, inundações, mas também entrando com questões relacionadas ao campo, né, do empreendedorismo social, a questão do gênero, ou seja, um trabalho especial com as mulheres. Enfim, o que eu queria colocar com essa fala, Adriana e Flávio, é que a gente precisa colocar a periferia das nossas cidades brasileiras na centralidade das políticas e dos investimentos, pois a discrepância é muito grande em relação às nossas áreas centrais e principalmente onde estão, né, as pessoas de maior poder aquisitivo. Então, nós temos
dois países completamente distintos e que precisam se encontrar. E esse encontro necessariamente envolve a inclusão, né, dessas pessoas e a inclusão da periferia na centralidade. E Sérgio, você falava desta inclusão, né, da periferia nos modelos novos, contemporâneos de saneamento. E a gente sabe que isso custa muito caro. São serviços que, apesar de serem, entre aspas, né, ou pelo menos deveriam ser garantidos pelo Estado, são serviços muito caros. Existem hoje tecnologias da área da arquitetura, do urbanismo, que podem transformar esses serviços mais baratos, deixar essa mão de obra, execução, planejamento com valores mais acessíveis? Muito bem colocado, Flávio. Sim, né? Hoje, as soluções baseadas na natureza, o que envolve a substituição de uma chamada infraestrutura cinza por uma infraestrutura verde. São soluções até muito mais naturalísticas e, em muitos casos, até menos onerosas do que as soluções convencionais, seja no campo da drenagem, no campo do saneamento, na recuperação de áreas degradadas e, principalmente, fazendo com que o meio ambiente e o espaço e o tecido urbano possam conviver em harmonia e cada um prestando o seu serviço, porque os serviços ecossistêmicos, eles são prestados gratuitamente pela natureza. Então, quando a gente tem um curso d'água renaturalizado, né, e com a sua vegetação nativa formando aquelas áreas de preservação permanente, é o ecossistema, é o meio ambiente oferecendo um serviço naquele momento de cheia, né, de uma potencial enchente, inundação, ele vai absorver essa cheia, né, sem maiores danos. Mas é claro que para isso a gente precisa investir no campo também não só da educação, claro, né, mas no campo da questão habitacional. A Fundação João Pinheiro forneceu alguns dados muito chocantes nos últimos anos que demonstram que a inadequação dos domicílios chega a mais de 25 milhões de domicílios no Brasil. E aí estamos falando da inadequação não só da edificação propriamente dita, mas da inadequação da infraestrutura, justamente esses temas, né? Coleta de resíduos, saneamento, drenagem adequado. Então, nós precisamos entender que habitação e qualidade de vida não é só produção habitacional, mas especialmente a requalificação com a inclusão das pessoas nesse processo. Isso me parece um desafio também. Como você disse, inserir essas soluções baseadas na natureza, soluções mais naturalísticas e contemporâneas, jardins de chuva, canaletas drenantes, recuperação de rios, mas também um processo de inclusão, participação e engajamento para que a população também se sinta protagonista desse processo de transformação. É isso, Sérgio. Obrigadíssimo, tá? Pela discussão, pela análise aqui, né, a partir desses dados que foram trazidos pelo IBGE, né, por meio do censo, e aí a gente vê como o censo, né, é importante ser realizado. Ficamos tanto tempo, né, sem a realização dele, e agora a gente tendo os resultados para que dessa forma também estados, né, municípios, o próprio governo federal possa também atuar, né, e possam trabalhar para melhorar mesmo a situação de todo mundo. Ô Sérgio, eu vou te fazer um convite aqui no ar. Ai, o risco que eu tô correndo, hein? Mas olha só, eu sei que você não vai deixar a gente na mão, sabe por quê? Tem uma discussão rolando aqui na nossa cidade sobre o Stock Car. Você gosta de Stock Car? De corrida? Fala a verdade, eu não acompanho, não. Acho que não é um tema que me interessa muito. Não, mas eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. Dos idos do Ayrton Senna, eu já acompanhei muito a Fórmula 1. Sei, mas eu vou chegar. Calma aí que eu vou chegar na sua área. É porque a gente vai sediar, né, a Stock Car aqui em agosto, no entorno da região do Mineirão, da Lagoa da Pampulha. Mas, Sérgio, tá dando o que falar essa história. Por quê? Porque tem que tirar a árvore, cortar a árvore, tem que analisar a questão do ruído, porque o ruído do carro, você sabe, né, Sérgio? O ruído é muito alto. A gente tem ali na região o Hospital Veterinário da UFMG. Então, há uma série de questões e impactos urbanísticos, né? Impactos na paisagem, e a Prefeitura tem apresentado contrapropostas de revitalização, plantio de árvores, uma série de outras questões.
eu acho que é um bom tema para a gente discutir, principalmente saber também o que a comunidade acha, né? O que está achando. A gente sabe que essas atividades são importantes, movimenta a economia, o turismo, mas também há impactos que não podem ser desconsiderados, né, Sérgio? Exatamente, Adriana, vai ser um prazer desde já, né? Já afirmo aqui que vai ser um prazer e uma honra participar, né? E é um tema que não tem uma única resposta. Talvez a grande solução seja buscar um equilíbrio, né, entre todas essas questões, até porque o desenvolvimento econômico e turístico ele pode andar, né, conjuntamente com a questão ambiental, com a qualidade de vida. Então, eu acho que talvez o equilíbrio entre essas questões seja um ponto-chave, e é claro que nós vamos poder explorar, discutir, ver os detalhes dessas questões, mas certamente, né, nós vamos ter que buscar um ponto de equilíbrio onde as pessoas sejam preservadas, né, desses impactos, eles possam ser estudados, minimizados, compensados, mas também que a cidade ganhe em dinamização econômica e turística. Eu acho que talvez esse ponto, né, seja o mais difícil, buscar essa construção de consensos, esses pontos de equilíbrio, e aí, como você muito bem colocou, né, a participação das pessoas, do público-alvo, né, daqueles que vão ser mais impactados, me parece um fator-chave para o sucesso dessa proposta. Porque parece que até a preocupação também do óleo que pode escorrer para a Lagoa da Pampulha. Então, há também essa preocupação ambiental. Ô Sérgio, então, qualquer dia desses a gente combina e você nos ajuda a analisar essa questão, pode ser? Claro, de público aqui eu reafirmo o meu compromisso, meu prazer de estar sempre presente, conversando com vocês, debatendo, nem sempre com todas as respostas, mas com boas discussões e reflexões. É isso, eu acho que isso é o que importa, né? Nem sempre a gente tem as respostas, né, Sérgio? Mas a discussão, o debate, eu acho que leva a gente a encontrar as respostas, mesmo que seja posteriormente, né? Obrigada, viu, mais uma vez. Exato. Uma boa viagem de retorno aí para você. Obrigado, Adriana, Flávio, um forte abraço. Abraço, Sérgio, boa noite. Conversamos então com o arquiteto e urbanista Sérgio Mísel sobre a questão do saneamento básico, dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Sérgio Mísel, que também é professor, convidado na Fundação Dom Cabral, diretor do grupo Mir Soluções ESG.